Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV Algarve. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Política em Foco. Como vocês sabem, estamos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos cabeça de lista de cada um dos partidos do Algarve. Este é o nosso segundo programa e nosso convidado de hoje é Daniel Viegas, da Iniciativa Liberal. Seja muito bem-vindo, você que já esteve nessa casa anteriormente, agora mais uma vez te recebo com muita felicidade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer voltar aqui à Connect TV, Algarve, uma casa que me acolheu já e muito bem no passado, e obrigado pela oportunidade, obviamente, de esclarecer o nosso posicionamento político para estas legislativas em 2025 e estamos cá para responder a tudo o que considerar pertinente, realmente. Daniel, da outra vez foi mais fácil, hoje eu vou apertar um pouco mais, porque é uma outra condição. Você veio como um líder político e agora vem como candidato cabeça de lista de um dos principais partidos de Portugal. Eu peço sempre, nessa sequência, que você faça uma breve apresentação sua, mas juntamente com a justificativa de por que você quer estar na Assembleia da República representando o Algarve. Meu nome é Daniel Viegas, tenho 38 anos, sou pai de um maravilhoso filho com 7 anos, que foi a grande motivação de me dedicar à política, à vida política. Eu nasci fora do país e vim viver, embora fosse filho de pais algarvios, vim viver para cá aos 16 anos, ou seja, já cá estou há mais de 20 anos, digamos assim, e acredito plenamente no potencial do Algarve, no potencial de Portugal. Acredito que nós temos que fazer mais pelas gerações vindouras. Nós temos que maximizar o potencial deste país e desta região. Não somos melhores nem piores do que os outros. Cabe-nos a nós definir o nosso futuro, digamos assim, e é essa a minha grande motivação de me envolver na política e, mais pormenor, mais particularmente, candidatar-me a estas legislativas deste ano. Daniel, você tem a responsabilidade de ser cabeça de lista de um partido que demonstrou um resultado interessante nas últimas eleições, né? Tanto nas legislativas, depois nas europeias. É um partido que desponta como uma quarta força, tentando se consolidar como uma quarta força em Portugal. Por que a Iniciativa Liberal? Por que essa escolha? Porque acredito que o liberalismo é, de facto, a porta para a prosperidade. Aliás, nós acreditamos que a liberdade económica, a liberdade social, a liberdade política, a liberdade em geral, digamos assim, é de facto a grande chave para conseguirmos mais e melhor. E somos neste momento a única força política que realmente tem ambição de romper, digamos assim, com a estagnação, com esta apatia que se abate na política portuguesa, da continuidade. Achamos que necessitamos de mais ambição em Portugal e no Algarve, e acreditamos que só através da Iniciativa Liberal será possível fazer. Muito bem, vamos começar falando de política externa. Eu tenho dito que o Donald Trump tem surpreendido quem não prestou atenção no seu discurso de candidato. Ele disse que iria fazer isto e está fazendo. Talvez, às vezes, de forma um pouco atabalhoada, muitas vezes enxergado e acho que ele é uma intenção dele ser agressivo e, de certa maneira, a gente pode analisar que fazendo um discurso antiliberalismo. Ou seja, essa história das taxações que está colocando o mundo de ponta cabeça durante esta semana, né, as últimas semanas, onde aumenta a taxa, depois fala que não é mais assim e cria barreiras e tal. Como que a Iniciativa Liberal e você, chegando a estar na Assembleia da República, pretende ou entende este novo mundo criado pelo Donald Trump, que a princípio é um liberal, mas tem usado táticas pouco liberais? Sim, sem dúvida que é um grande desafio. Eu acho que há mudanças geopolíticas profundas no mundo, que há 6 meses atrás seriam completamente impensáveis. Donald Trump ou os Estados Unidos, digamos assim, optaram por uma via isolacionista, digamos assim, protecionista, que neste momento, pelo menos, é o
status quo, não sabemos se vai mudar ou não. Porque, enfim, Pode estar mudando agora, inclusive. Exatamente. Isto é muito, muito rápido e flutua muito rápido. Mas a verdade é que, pronto, o ponto de situação é esse. Naturalmente que nós privilegiamos o comércio livre e acreditamos que o comércio livre traz prosperidade. E, aliás, os últimos 100 anos neste planeta demonstraram isso mesmo. Ou seja, naturalmente que são grandes desafios que nos esperam. A Europa tem que estar preparada para isto e Portugal tem que estar preparado para isto. São desafios, mas também são grandes oportunidades que surgem. Interromper. Tem que estar ou está preparada? Tem que estar. Não está, então. Há duas vias aqui, muito simples. Ou vamos aproveitar a oportunidade, hoje e agora, tornamos mais competitivos, tornamos mais eficazes e, de facto, privilegiamos ou maximizamos a capacidade que nós temos, ou então vamos ser obrigados a fazê-lo. A opção 1 leva-nos a um ponto em que nós poderemos liderar, de facto, esta transformação, tanto na Europa como no mundo, e tornarmos, de facto, líderes em várias áreas. Ou a opção 2, que é aguardar 5 ou 10 anos e sermos obrigados a fazê-lo, aí vamos ser apenas seguidores e cá está, vamos na via da continuidade em vez de ser, de facto, na reforma competitiva. Ou seja, Mas Portugal está preparado para participar? Vamos lá, no contexto europeu, Portugal é um dos países que tem, vamos dizer, os índices financeiros menores. É um dos países... Não dá para chamar... Aí falando com o público que assiste no Brasil, não dá para chamar Portugal de um país pobre. Se você fizer uma comparação com a América Latina, é um país rico. Mas no contexto europeu é considerado um país que ainda busca um caminho de desenvolvimento. Portugal está preparado para isso? Ou seja, essas barreiras, esse novo mundo que se apresenta, e parece que sim, nós estamos diante de um momento histórico, de uma mudança do mundo. Portugal está inserido para ser um líder, pelo menos da Europa, em algum segmento, tem força política para isso? Como é que você enxerga Portugal nesse momento de decisões importantes que a Europa tem que tomar? Bom, nós temos os ingredientes base. Quais? Temos capital humano, espetacular, obviamente. Temos posicionamento geoestratégico também importante a nível europeu, ou seja, todas as desvantagens de sermos um país periférico europeu também, neste caso, tornam-nos uma porta para o continente europeu, e nós temos que aproveitar. Ou seja, nós temos alguns ingredientes base. Agora, é assim, nós naturalmente temos que aproveitar este potencial. Ou seja, o potencial existe, temos que fazer as políticas corretas para maximizar este potencial, nomeadamente a nível de competitividade económica, que faz, de facto, falta. Sim. O Estado tem que agir muito mais eficaz, tem de deixar de ser um entrave para ser um facilitador. Eu acredito que temos o potencial e que é possível aproveitar o potencial e que é possível fazê-lo de forma rápida e eficaz. É fácil? Não é, naturalmente. Não vou dizer que é fácil, porque isso nós sabemos que nós somos um país relativamente pequeno no contexto europeu e, se formos ver num contexto mundial, ainda mais pequeno somos. Ou seja, estamos sempre dependentes também do que é que os nossos parceiros europeus, neste caso, de primeira hora, que são os europeus. Exatamente, o fazem. Portugal tem, historicamente, é um país de boas relações com os Estados Unidos, muito com a Inglaterra, que não está mais no contexto europeu político, né, geopolítico, mas mesmo com essa boa relação, vamos dizer, bilateral, dentro do contexto europeu vai ter que seguir o que a Europa decidir e eventualmente, o que Portugal ajudar a ser decidido. Você enxerga uma Europa, e você citou agora há pouco, entendendo que há uma oportunidade acontecendo neste momento, ou só desesperada por estar efetivamente, geograficamente, no meio de um duelo de dois titãs, Estados Unidos e China? Sim. É assim, eu para já também esclarecer, eu não considero que os Estados Unidos sejam o nosso inimigo, não é? Muito pelo contrário. Okay. Foram um aliado muito próximo durante várias décadas. Sim. Atualmente a situação leva a uma incógnita, digamos assim, que é mais uma questão de imprevisibilidade estratégica do que é que nós vamos esperar ou não por parte do nosso aliado, digamos assim. Sim. Em relação à União Europeia e à Europa, pronto, enfim, a União Europeia tem alguns problemas estruturais que são parecidos, digamos assim, aos que nós temos internamente em Portugal. É uma máquina burocrática muito grande que naturalmente tem que emagrecer e tem que se tornar muito mais eficaz na ação.
Eu acredito que há Tem que sinais... fazer um Dodge lá, igual eles fizeram nos Estados Unidos aqui. Exatamente. Mas eu acredito que há essa noção de que necessitamos de mudar. Obviamente que é um processo que não acontece de um dia para o outro. Sim. Nós no Parlamento Europeu, aliás, lutamos por isso com os nossos representantes da Iniciativa Liberal e notamos que existe abertura gradual para uma visão, digamos assim, mais competitiva e mais de gestão eficiente na Europa. No entanto, obviamente, isto vai demorar sempre tempo, é uma máquina muito grande, mas eu acredito que a Europa, quando necessita, une-se e consegue fazer as coisas, a verdade seja dita. E agora temos que fazê-lo para, de facto, estarmos preparados para a nova realidade. Última pincelada nesse assunto. A Europa, em algum momento, você acha que vai precisar definir, não, eu sou mais parceiro da China ou eu sou mais parceiro dos Estados Unidos, ou vai conseguir ter, se é que dá para dizer que estados têm que ter inteligência emocional, mas vai conseguir ter um equilíbrio de falar, peraí, nós somos a Europa, nós vamos negociar com quem a gente quiser, da maneira que a gente quiser, porque, afinal de contas, é uma potência em termos de consumo, né? Nós estamos falando aqui de quase meio bilhão de consumidores de alta capacidade e que, às vezes, a Europa parece que esquece de vender essa ideia. Exatamente. Não, eu concordo plenamente. A Europa está adormecida, digamos assim. Ou seja, a Europa esquece muitas vezes quem é que é a Europa, a capacidade produtiva, não só de consumo, já Sim. agora. Estamos a falar, de facto, de uma zona comum que é enorme. Tem todos os ingredientes, mais uma vez, está acomodada durante várias décadas, sem olhar para critérios de desenvolvimento. É isso que é preciso ser acordado. Eu acho que conseguimos fazer bem o equilíbrio. A Europa tem peso suficiente no mundo para autodeterminar, digamos assim, e guiar-se a si própria, não estando inteiramente dependente de A e de B, mas sim ser um ponto que negocia tanto com um lado como com o outro, obviamente. Perfeito. Tem um tema que ele até parece que sai um pouco da mesa nesse momento, porque essas questões dessa briga, né, dessa guerra fiscal, dessa guerra das taxações entre os dois países, você liga a televisão, basicamente só se fala disso o dia inteiro. É disso e de futebol, né? Basicamente é isso. E tem se falado um pouco menos, tem se debatido um pouco menos a questão da imigração. Mas é um tema que cedo ou tarde volta para a mesa, volta com relevância e que é um motivo de debate e preocupação. A imigração para Portugal é solução, é problema, tem que ser freada, tem que ser desenfreada? Como é que a Iniciativa Liberal e você, como líder deste grupo político, enxerga isso? No contexto Portugal como um todo, mas se quiser trazer para o contexto do Algarve também é válido. Sim. É assim, a imigração não é é um tema que obviamente é falado pelas pessoas, por isso temos que discuti-lo, temos que considerá-lo. Ainda há poucos dias recebemos um relatório sobre os números atualizados, em que de facto verificamos que houve quase 1 milhão de imigrantes nos últimos 8 anos a entrarem em Portugal. É um número muito grande, é um número, obviamente, que é difícil de lidar em termos societários, ou seja, as sociedades não estão preparadas para receber um número tão grande, e estamos a falar de cerca de 10% da população, que em poucos anos foram adicionados ao país. Geralmente, a imigração não é um problema. Nós necessitamos de imigração. A imigração faz bem ao desenvolvimento económico e nós, de facto, necessitávamos de imigrantes. Isto é o ponto de partida. No entanto, claramente que o número é exagerado e não será saudável para o desenvolvimento em termos societários e em termos de equilíbrio societário. E aqui temos que encontrar um equilíbrio, claramente. Temos que, até de um ponto de vista humanista, de um ponto de vista da capacidade de integração das pessoas, é fundamental haver aqui uma balança. O nosso ponto de situação, ou o nosso ponto de vista, é claramente as pessoas que cumprem, melhor, que têm contrato de trabalho e que entram pelas vias legais de um país, devem entrar. As pessoas que cumprem a lei devem ficar, o que também pressupõe o seu contrário, ou seja, haver claras regras para a sua entrada
e permanência no país. Sim. E, nesse aspecto, nós necessitamos dos imigrantes. Os imigrantes são bons, atenção, é preciso, neste caso, acolhê-los também de forma humanista para não criar problemas, e estamos a falar de problemas de guetização, de segregação quase em relação à restante população. Sim. Ou seja, um ponto de vista humanista, um ponto de vista integracional. Eu sei que pode parecer porque eu sou imigrante, entrei aqui nesse período desses 8 anos, mas entendo, compreendo as duas preocupações. O excesso e a necessidade e o receber bem é um equilíbrio difícil e você discorreu sua opinião sobre o assunto. Vamos começar a falar de Algarve, né? Falamos de política internacional, falamos da imigração e vamos começar a falar do Algarve. E eu quero partir do ponto que a gente sempre discute a história do turismo como força principal da economia, e um turismo que tem tentado se reinventar, tem tentado mudar um pouco aquela coisa do sazonal, de ser só um turismo de verão. A gente vê um esforço nem sempre acertado dos autarcas que criam eventos que não são ligados ao verão, mas colocam no calendário do verão, o que parece um contrassenso. A ideia seria distensionar aquele período e trazer turistas em outros momentos. Turismo do Algarve, problema, solução ou há um caminho para o desenvolvimento de outros segmentos? Existe sempre uma tendência que é demonizar o turismo, que acho que é um erro crasso. O Algarve vive do turismo, o Algarve é turismo. Não podemos de forma alguma demonizar o turismo, aliás, muito pelo contrário, devemos sim qualificá-lo, diversificá-lo, inová-lo, como muito bem referiu, e é uma grande oportunidade para o Algarve. A diversificação económica, obviamente, não significa que não se possa fazer noutras áreas, aliás, que se deva fazer e desenvolver, mas o turismo como a peça-chave, digamos assim, no desenvolvimento do Algarve, é e será sempre, digamos assim, porque os nossos recursos naturais levam a que haja, obviamente, uma grande ênfase no turismo. É uma oportunidade, mas, obviamente, tem de ser aproveitado. Temos que criar oportunidades, cá está a diversificar, tentar combater a sazonalidade, atraindo pessoas, digamos assim, fora dos meses de verão, e sim qualificar também o turismo, de forma a que ganhar qualidade e competitividade a nível internacional. Você, pelo que você está dizendo, o turismo tem que continuar sendo o carro-chefe e ok, não há problema nisso. Mas o susto que a pandemia deu, que naquele momento a economia do Algarve simplesmente quebrou. Se não fossem iniciativas pessoais, né, das próprias empresas e algum auxílio que o governo deu, que algumas pessoas podem dizer que foi suficiente, outros que foi insuficiente, mas as pessoas teriam passado fome no Algarve por causa desse lastreamento muito forte no turismo. Você não enxerga, por exemplo, possibilidades de algum tipo de reindustrialização, evidentemente indústrias de matriz limpa, nada que vá contaminar o ambiente, esse tipo de coisa. Há outros caminhos para o Algarve? Sim, há e devemos segui-los. Aqui a questão é quais é que são os ingredientes necessários, digamos assim. Sim. Não é? Nós, para já, temos que perceber que nós somos uma região periférica num país por si só periférico. Já está na pontinha da Europa aqui, nós somos o cantinho de baixo aqui. Exatamente, ou seja, nós necessitamos, acima de tudo, de acessibilidade, seja a nível rodoviário, a nível ferroviário, os canais de comunicação, digamos assim, com o exterior, seja para o resto do país, seja para o estrangeiro, têm de ser têm de ser, neste caso, reforçados e implementados. Isto é o primeiro ingrediente, digamos assim, que é necessário, de facto, para termos conectividade. Como é que eu chego rapidamente à Europa? Como é que eu chego rapidamente à capital de Portugal, neste caso a Lisboa? Ou seja, todos estes ingredientes base que o Estado deve, sim, planear, pensar e, neste caso, investir, são ingredientes fundamentais para o desenvolvimento do Algarve. Falou muito bem a nível das energias, produção de energética. É possível no Algarve, somos dos melhores locais em termos de número de horas de sol do mundo, ou seja, do mundo não da Europa, ou seja, no meio da Europa conseguimos, de facto, capacidades produtivas muito, muito elevadas comparativamente com outras regiões. Temos o mar, e o mar é absolutamente fundamental desenvolver. Aliás, o nosso programa político refere um capítulo especificamente para isto, refere também em relação às biotecnologias azuis, que são fundamentais, ou que podem ser fundamentais para o desenvolvimento do Algarve.
Exatamente. Nesse aspecto, a economia azul, como nós dizemos, ou a bioeconomia azul, em que necessitamos de um quadro de licenciamento bem definido, que é para os licenciamentos serem possíveis, primeiro, porque existem entraves hoje que são quase impossíveis de ultrapassar para essas empresas, e depois que sejam rapidamente implementáveis. Existem aqui muitas oportunidades económicas, de facto, de criar diversificação económica, de nos tornarmos referência mundial, europeia, em diversas áreas e que têm de ser aproveitadas. Eu vou, como diz no Brasil, vou contar o milagre e não vou contar o santo. Estava ontem, por acaso, fui jantar num determinado restaurante e o dono desse restaurante, na hora da saída ali, da brincadeira, que a gente foi pagar a conta, ele recebeu ali, ele falou assim, uma parte disso daqui vai para o nosso sócio majoritário, que é o Estado. Foi a referência que ele fez. Que tipo de vamos dizer, diminuição de impostos que é factível? Desejável sempre é. Todo mundo vai falar que é bom diminuir impostos, e mesmo quem é a favor de um Estado mais forte vai falar que é desejável diminuir. O problema é o que é realmente possível. Porque no discurso, muitas vezes, e a iniciativa liberal fala muito disso, mas num Estado que necessita de reinvestimento, necessita de investimento, por exemplo, em infraestruturas, tal, esse tipo de coisa dificilmente vai ser feito diretamente pela iniciativa privada. Como é que você consegue enxugar, o que é factível enxugar, sem interferir na capacidade do Estado de investir e de manter a qualidade mínima de vida da população? Sim, é assim, os programas da iniciativa liberal sempre foram muito, muito ambiciosos nesse aspecto. Neste programa em particular, nós escolhemos uma via um pouco mais moderada, considerando o contexto geoestratégico, digamos assim, em que nos inserimos, de incógnita e de necessidade de investimento público, provavelmente, que irá surgir. Sim. De qualquer das formas, nós acreditamos que sim, é possível fazer. Tanto que o programa defende, de facto, uma redução substancial de impostos. Neste caso, digamos assim, espalhado ao longo de 4 anos da próxima legislatura, mas os objetivos mantêm-se claros. E acreditamos que seja possível. Aqui a ideia é mesmo modernizar, neste caso, o Estado, recuperar a confiança das instituições e apostar no crescimento e no desenvolvimento económico. E acreditamos que, através disso, conseguimos conciliar, neste caso, uma redução grande de impostos e, ao mesmo tempo, efetuar os investimentos necessários. Grande quanto? Grande e quanto? Neste caso, estamos a falar de uma redução a nível do IRC para 15%, ou seja, substancial, ao longo de 4 anos, e uma taxa dual, digamos assim, de IRS de 15% para rendimentos de cerca de 29 mil euros anuais, peço desculpa, 27 mil euros anuais, e a partir daí uma implementação de 28%. E substitui porque você está abrindo mão de receita, substitui como? Neste caso, como é que substituímos? Pronto, vamos claramente apostar na eficiência do Estado e acreditamos que é possível... Economia. Exatamente. Gastar menos. Gastar menos no Estado, exatamente. Aliás, o Estado habituou-se a gastar. Sim, eu entendo. Ao contrário das pessoas, digamos assim, que só conseguem mais rendimentos, de facto, conseguirem melhores empregos e se conseguirem, neste caso, ou se houver desenvolvimento económico e crescimento económico, o Estado vai buscar, através dos impostos, através de subidas de impostos, vai buscar mais dinheiro. Ou seja, o Estado habituou-se que é fácil chegar ao dinheiro. O que nós vamos fazer é o contrário. O Estado só tem X dinheiro e tem que se governar com esse dinheiro. Mas, obviamente, também temos solução, ou seja, não vamos colocar isto só no ar sem qualquer ingrediente de solução. Aqui a ideia é, de facto, modernizar o Estado, apostar, neste caso, nas novas tecnologias, estamos a falar de inteligências artificiais, de robotização e introduzir isto na administração estatal, procurar onde existem duplicações e sobreposições, neste caso, de competências nos institutos, que existem muitos em Portugal, e, de facto, através disso, criar aqui economias de valor para efetuar o pagamento, digamos assim, ou o reequilíbrio das contas. E também, neste caso, através de redução do setor empresarial do Estado, peço imensa desculpa, e, claramente, ou seja, haver aqui uma poupança significativa. O nosso programa prevê isto tudo e prevê um equilíbrio já agora das contas. Não estamos a trabalhar no vazio.
o impacto das medidas é grande, mas a recuperação, digamos assim, através dos critérios definidos, vai ser igualmente grande, criando aqui uma balança entre... Mudando de tema, mas voltando a falar do quanto o Estado pode ou deve ou é desejável que ele interfira no dia a dia das pessoas. E a gente vai falar de habitação. Portugal é um dos países que tem o menor número que o Estado detém o menor número de residências, de moradias, comparando com outros estados, com outras nações aqui da Europa. E há sobre a mesa sempre aquele questionamento de que em algum momento o Estado deveria regular o valor das rendas, porque ele se torna inviável, impraticável em diversos lugares e criando condições de degradação, né, da qualidade de vida das pessoas. Muita gente morando no mesmo espaço. Há casos que a gente ouve de imigrantes que fazem turnos na cama, né? Eles trocam, chega a dormir na mesma cama 3 pessoas em 3 turnos de 8 horas. Então há sempre uma história de que talvez o Estado deveria regular, porque a resposta de ter mais moradias do Estado, ela é a longo prazo. A curto prazo seria uma maneira. Nós estamos no Algarve, que é talvez um dos principais símbolos onde a não regulação do Estado causa, sim, transtornos nítidos para o dia a dia das pessoas. Uma família de 2 pessoas que ganham o salário mínimo português mal conseguem se sustentar no Algarve. Eu sei a sua resposta, mas eu quero a justificativa. O Estado deve regular as rendas, por exemplo, ou o preço das moradias, ou não? Não. Essa resposta eu já previa. Já Explique previa, por quê. Sim, não. É assim, para já não funciona. Não funciona de todo. Por muito que seja um discurso bonito, digamos assim, o teto, seja nas rendas, seja no preço das habitações, não funciona. O que tem... Existe evidência empírica em relação a isto não estou eu, não é uma mera opinião, digamos assim. Temos vários casos europeus em que foi implementado, aliás, um teto às rendas, por exemplo, que voltaram imediatamente atrás. O que acontece imediatamente é a oferta cai. Já existe pouca oferta, e se for consultar, neste caso, os portais imobiliários para arrendamento, existe muito pouca oferta no Algarve, e aquela pouca oferta ainda vai desaparecer. Ou seja, nós temos aqui um problema de oferta. Referiu que existem muitas casas no Algarve, existe muita habitação secundária, de férias, de imigrantes, obviamente, mas casas esta que ficam procura fechadas, existe. sim. E porquê é que as pessoas, por exemplo, não colocam essas casas no mercado de arrendamento? É, por exemplo, uma grande questão que nós deveríamos colocar. O imposto sobre as rendas é elevado, o enquadramento legal é extremamente complexo e, digamos assim, retira confiança a qualquer proprietário de colocar o seu imóvel no mercado. E esta constante ameaça, digamos assim, dos tetos às rendas, das limitações, etc., faz com que essa confiança ainda seja menor. Ou seja, o que é que nós propomos é uma simplificação do quadro, neste caso, do arrendamento, uma redução significativa a nível do impostos de arrendamento, nomeadamente para 15%, independentemente da duração da renda ou não, retirando aqui as regras e regrazinhas que nós temos sempre tendência para criar, para resolver um microproblema. Não, é um enquadramento estrutural, sustentável, e, obviamente, apostar em mais construção, ou seja, menos burocracia, mais construção. Procura existe. Nós necessitamos criar a oferta. Apostar na redução do IVA, por exemplo, da construção. Mas há quem diga que quando o governo tomou esse tipo de iniciativa em outros momentos, em outros temas, que isso foi absorvido como lucro. Ou seja, um empresário que cobra, vamos dizer, o metro quadrado de uma construção, ele cobra 3 mil euros, estou falando qualquer número aqui, e ele paga lá hoje o IVA referente, se diminuir 10% do IVA, por exemplo, ele vai absorver isso como lucro. A experiência já aconteceu de verdade. Como regular isso? Como, se é liberal, você tira o imposto e obriga ele a dar esse desconto? Como resolver isso? Não. Aqui a questão, isto pode ser um efeito de curto prazo. Um efeito de longo prazo é dado, neste caso, exatamente, o que nós estamos a fazer é facilitar, digamos assim, ou tornar mais viável a construção. Sim. O efeito a longo prazo será sempre mais oferta. Que é isso que nos interessa.
Os efeitos secundários, digamos assim, podem haver no curto prazo até, não vou negá-lo, digamos assim, mas a questão é, eu estou no mercado competitivo, eu sou um construtor, eu quero oferecer também a casa a um preço competitivo, porque eu quero vendê-la. Se houver muita oferta, eu vou ter que ajustar o meu preço. Percebo. O Algarve tem uma particularidade, permita-me só concluir. Pois não. Nós necessitamos de identificar, isto é uma tarefa que cabe, obviamente, aos municípios, identificar zonas em que é possível, de facto, expandir de forma urbana. Eu sei que isto parece assustador para muitas pessoas, mas a verdade é que nós temos que identificar quais é que são as zonas da região que são servidas pelas vias de comunicação, nomeadamente a rodovia e a rodovia, em que não existe ainda núcleos urbanos e em que é possível futuramente desenvolver esses núcleos urbanos. Tentar perceber como é que nós criamos oferta, não só no curto prazo, atenção, porque o curto prazo é um problema, de facto, de hoje, mas se não o corrigirmos de forma estrutural, ele vai surgir amanhã e depois. Ou seja, nós não podemos aplicar uma solução conjuntural para um problema estrutural. E é fundamental fazermos isto. É verdade para o problema da habitação, é verdade também para o problema da saúde, Sim. se nós pudermos ver. Ou seja, muitas vezes o nosso instinto segue ir para a solução mais fácil, a solução mais imediata. Mas essa solução, muitas vezes, agrava os problemas no longo prazo e não os soluciona de forma estrutural. Você é um jovem, né? Obrigado. Acho que a gente pode classificar como um jovem e um dos temas que estão sempre recorrentes é a evasão. Os jovens, mesmo quando conseguem uma formação adequada em Portugal, e há muitas boas universidades, aqui no nosso caso a Universidade do Algarve, que faz o ensino de excelência, esses jovens vêm, seja para o Algarve ou se a gente pensar em Portugal como um todo, tem a sua formação e em um determinado momento eles buscam novos horizontes porque, de maneira geral, os salários médios em países muito próximos daqui, sem que mude tanto o estilo de vida, quem vive aqui e vive em França não tem grandes diferenças em termos de estilo de vida. E eles vão para outros sítios ganhar mais. Como se faz para reter esses jovens através dos conceitos liberais? Quais as suas opiniões, sugestões e planos que podem ser implementados? E eu sempre falo a curto prazo. É lógico que, puxa, a longo prazo dá para se fazer mais. Sim. Mas as respostas que a população deseja são hoje e algumas são ontem. Portugal passa por uma série de instabilidades políticas e as coisas não avançam porque tem uma nova eleição e forma-se um novo governo e esse governo cai e as pessoas estão fartas e querem soluções, pelo menos pequenas soluções para hoje. Sim. Claramente existe. Nós falamos muitas vezes na armadilha da classe média, digamos assim, em que é difícil sair, digamos assim, deste tipo de salários baixos e, de facto, desenvolver, crescer, ter ambição para mais, é muito complicado. Sim. No nosso país. Aliás, uma das grandes razões pela qual nós apostamos na taxa única de IRS é exatamente esta. Ou seja, é não sufocar com fiscalidade quem quer ambicionar mais e quem quer desenvolver mais e quem quer ganhar mais. Ou seja, dar aqui uma possibilidade, de facto, de desenvolver em termos salariais sem ser penalizado por isso. Se esse discurso depois não é enxergado por pelo menos na política, mas aí, tá vendo, tá querendo ajudar o rico. Porque o pobre, esse discurso, como é que você explica para quem está em casa assistindo que isso pode beneficiar a todos e não é uma maneira de deixar o rico mais rico? Sim, assim, para já não deve haver a preocupação de deixar o rico mais rico. A nossa preocupação é, de facto, com toda a população. O que os outros fazem ou deixam de fazer, enfim, é um pouco secundário. Mas, neste caso, em particular, e nós oferecendo aqui a proposta das duas taxas, em que a primeira vai até cerca de 1.900 euros mensais, não estamos propriamente a falar de ricos, ou seja, quem ganha até 1.900 euros mensais paga 15% de IRS, a partir daí, sim, começaria a pagar 28%. Não estamos propriamente a taxar, ou, digamos, a beneficiar
os grandes ricos, a não ser que a gente considere um salário de 1.500, 1.600, 1.700 euros o rico da sociedade. Eu espero bem que não. Eu espero bem que não. Preocupante, se for, é preocupante. Exatamente. Pronto. Eu acho que devemos ter ambição de realmente remunerar as pessoas mais, de aumentar este que é o salário médio, digamos assim, temos que puxá-lo realmente para cima. Sim. Obviamente que a fiscalidade é só uma parte, sejamos sinceros. Não vamos aqui, não é a solução de todos os problemas. É preciso também mais crescimento económico, é preciso desburocratizar, é preciso facilitar o investimento, a atração do investimento também, neste caso, criar mais oportunidades para os jovens se realmente desenvolverem aqui tanto a nível profissional como pessoal. E isto é um problema que nós temos que atacar e atacar a fundo, ou seja, reformar o Estado, fazer com que haja mais atração de investimento, fazer com que haja a captação do rendimento do trabalho, digamos assim, também aqui, isto sim, através da fiscalidade, são tudo ingredientes que têm de ser implementados. Isto vai acontecer de um dia para o outro, os efeitos obviamente não vão ser da noite para o dia, sim, mas vão ser a curto prazo, e acredito que sim. Falando, a gente falou dos jovens, já falamos um pouco a respeito de habitação. O problema da água, que é outro que é recorrente aqui do Algarve, e que nesse momento parece que sai da mesa, porque nós tivemos um ano completamente atípico. A informação aí recente que eu tive é que o último ciclo com tantas chuvas assim faz em torno de 2 décadas. Esse tema parece que não está muito no olho do furacão neste momento, mas, historicamente, a água é um recurso escasso no Algarve. E aí eu volto por uma abordagem assim. O Algarve tem força para realmente conseguir brigar, disputar, discutir e trazer investimentos reais que, para os próximos ciclos de seca que hão de vir, e é natural que aconteçam, isso não transforme num desespero como estava há 2 anos, que corremos o risco de, ao meio do verão, não ter água. Isso seria, para a indústria do turismo, catastrófico, porque é só um verão que falha a água que você destrui os próximos 10 anos, você vai destruir os próximos 10 anos de turismo naquela região. Água e força política do Algarve. Tem de existir. Eu vou dizer uma coisa, que é a gestão da água, Ok. ou melhor, a gestão da captação da água é tarefa do Estado e não da chuva. Ou seja, não podemos estar à espera da chuva, exatamente, mas sim temos que fazê-lo e criar os investimentos e as infraestruturas necessárias. Estão algumas muito boas planeadas, sem dúvida alguma, não podem cair neste esquecimento. E temos que executá-las. Isto é absolutamente fundamental para o Algarve. E até vou ser provocador. Nós apostamos, ao longo das últimas décadas, numa agricultura especializada aqui na região e fomentamos, até como fundos europeus, e bem, já agora, a diversificação económica e conseguimos destacar em diversas áreas. A única tarefa que o Estado tinha era garantir a abundância de água. E não o cumpriu. Ou seja, quando nós falamos que o Estado é a solução para a habitação, para a saúde, para a água, o Estado falhou redondamente ao Algarve, neste caso, e particularmente também em relação à água, em que não garantiu abundância e recursos suficientes para satisfazer a procura, seja da agricultura, seja das pessoas, seja dos cidadãos e da economia também, a nível do turismo. Ou seja, é preciso fazer os investimentos, não pará-los só porque agora temos abundância, digamos assim, para os próximos meses, eventualmente até anos. É fundamental tornar esses investimentos, esses planeados, realidade e complementar. E pensarmos, por que não, a interligação das bacias ao longo de todo o país. É um dos programas que também se encontra no nosso programa eleitoral. Okay. Isto a longo prazo, obviamente, para garantir que haja recursos suficientes no país inteiro e não falhe localmente, como falhou no Algarve, enquanto outros locais do país tinham, de facto, água. Sim. E no caso do ano passado, houve até uma pressão com multas, com coisas desse tipo, em cima dos produtores aqui da agricultura local, que
Alguns deles são especializados em produtos de alta qualidade para exportação, ou seja, trazem divisas importantes para Portugal e para o Algarve. Há plantações de produtos específicos aqui, assim, que eu conheço uma delas, por exemplo, que faz produtos tropicais ou subtropicais, para exportação com qualidade melhor do que regiões que são abundantes de água e que têm o clima mais próximo do que essa produção necessita. Sim. Então, acho que tem que ser visto com muita atenção e carinho a agricultura também como uma força econômica importante para o Algarve. Sem dúvida. Aliás, acho que é um dos bons exemplos, Sim. digamos assim, de diversificação económica que nós tivemos ao longo das últimas décadas, Sim. particularmente no Algarve, é esta agricultura que é moderna e que é altamente produtiva. Tecnológica. Exatamente, tecnológica. As nossas capacidades de produção Sim. aqui são enormes comparativamente com outras regiões, como disse, que têm até, na teoria, digamos condições assim... melhores, sim, verdade. Quando a gente fala, sempre falando dos problemas recorrentes do Algarve, a gente volta no tema da saúde e dessa história do o Hospital Central. O Hospital Central agora sai. Ele é importante. Já se falou tanto que recentemente eu cheguei a ouvir que nem precisava do Hospital Central, era só modernizar o que já tem. Eu queria saber o que de fato, porque aí eu volto naquela história do peso político do Algarve. São 9 representantes, no momento atual são dispostos em 3 forças, e essas 3 forças muitas vezes não me parecem dar as mãos para defender temas que são únicos, independente da bandeira partidária, tem algumas defesas que têm que ser feitas pelo Algarve. Então, falando da saúde do Hospital Central, há força política para que isso realmente se viabilize ou vai ficar para a história? E até se você quiser abordar o tema do centro oncológico, que acho que é um tema que está na mesa fortemente. Muito bem. A questão da força política é curiosa. Eu acredito plenamente que os representantes eleitos pelo Algarve lutem diariamente pelos interesses do Algarve. O problema nisto é que os partidos não querem saber. Vamos ser sinceros. Os partidos centralistas, digamos assim, não pretendem saber do Algarve ou descuraram-no completamente. E a saúde, particularmente o Hospital Central do Algarve, é um excelente exemplo disto. Ou seja, o primeiro concurso foi lançado em 2008. Isto já faz, 17 anos. Sim. Nós estamos em 2025 e ainda não sabemos o que vamos fazer. Não, é o mesmo tema. Exatamente a mesma discussão. Sim, exatamente. Ou seja, já houve um concurso, já houve um plano, já houve um desenho da infraestrutura, afinal a infraestrutura não estava dimensionada corretamente, voltamos atrás, atualmente parece que vamos planear com uma estrutura superior que necessitamos. Eu recordo aqui os espectadores que o Algarve, em termos de camas hospitalares per capita, é das piores regiões de Portugal. É fundamental haver, de facto, uma infraestrutura. O Hospital Central do Algarve tem de avançar, não é se... é mesmo urgente, digamos assim, tratarmos deste assunto e deve ser uma prioridade para esta legislatura, seja qual for o governo, seja qual for a força política que se encontra à frente. Acreditamos que o Hospital Central do Algarve deve avançar como parceria pública ou privada, de forma a ser o mais eficiente possível, de forma a avançar o mais rapidamente possível. Sendo que isto não soluciona, já agora, o problema da saúde no Algarve. Sim. Ou seja, ele é um ponto. Exatamente, é um dos pontos que necessitamos. Neste caso, é a infraestrutura. Nós acreditamos que o sistema geral da saúde tem de se tornar um sistema universal da saúde, em que centrado no utente e não no prestador de serviço. Ou seja, o utente poder escolher, de facto, a infraestrutura, seja pública, seja privada, seja social, pode escolher a que melhor entende e ser tratada nessa infraestrutura. Ou seja, nós necessitamos de uma reforma profunda do sistema de saúde e não apenas de uma infraestrutura. A infraestrutura por si só não vai resolver os problemas que temos de saúde, nem no Algarve, nem no resto do país. E passa por até a retenção dos profissionais aqui. Exatamente. E aí a gente volta a falar de habitação, volta a falar de retenção da qualidade dos jovens que muitas vezes vão embora. E falando de qualificação, eu citei aqui
no caso, a parte do transporte, né, da mobilidade urbana, mas eu quero falar mais especificamente da 125. Me incomoda muito ver a N125 por uma questão estética. Você passa, ela não é a cara do Algarve. Ela não representa o que o Algarve tem de imagem internacional e até dentro do próprio país. O tipo de turista que vem para o Algarve qualificado, com dinheiro, que ele vem disposto a comer bem, a passear, a consumir e deixar o seu dinheiro ali, e isso é muito bom, parece que destoa completamente da imagem. E aí eu falo do turista, mas quando o benefício vem para o turista, nós que moramos aqui vamos nos beneficiar e está tudo certo. Nós queremos estradas melhores, vias melhores e qualificadas. O que você me diz a respeito da 125? A 125, pronto, é um dos antigos problemas do Algarve, digamos assim. Está limitada em termos de localização. Obviamente ela foi desenvolvida como estrada que, enfim, para uma necessidade que já não existe hoje, ou que, em termos de proporcionais, é muito superior hoje do que havia antigamente. A verdade é que nós temos que fazer umas melhorias contínuas nesse aspecto. Existe, neste caso, também a questão da A22, que atualmente já se encontra sem portagens, que nós, obviamente, que vai retirar, espero eu, algum congestionamento da parte litoral, nomeadamente a 125, mas aí vamos encontrar outro problema, que é o problema da manutenção das vias, neste caso. Ou seja, nós temos algumas vias no Algarve, a questão rodoviária, não existe uma grande necessidade de expansão, digamos assim, mas existe uma necessidade profunda de recuperação, de manutenção. Sim, isso tem de ser assegurado, claramente. Ou seja, o Estado tem que garantir aqui que haja uma manutenção contínua e eficaz, tanto a nível das estradas nacionais, como, neste caso, das estradas de via rápida da região. Quando a gente pensa na iniciativa liberal, é natural, é um pensamento que acho que é recorrente, as pessoas pensam assim, não, se fala muito em parcerias público-privadas, da iniciativa privada junto com o Estado resolver, e aí a gente está falando das portagens. As portagens eram um exemplo disso. E as portagens, pelo menos, não devem retornar, apesar de ter um desejo, a gente queria muito ver os portais lá, aquelas estruturas saindo, que é para ter aquela tranquilidade de que não volte. Mas, no caso desta parceria, você é a favor de uma retomada de um pedágio das portagens mais baratas, mas que se mantenha essa qualificação, ou não? Você acha que é só o Estado que tem que cuidar mesmo para não ter a cobrança da portagem? O sistema de portagens que existia não era, de forma alguma, o indicado para a nossa região. Tanto que havia sempre a grande complicação quando, neste caso, visitantes do exterior, ou seja, neste caso da fronteira com a Espanha, entravam, causavam um imenso transtorno, as pessoas esqueciam-se, neste caso, de fazer a paragem e depois ninguém sabia ao certo onde é que se podia pagar, onde é que não se podia pagar, enfim, isto gerou aqui condicionamentos ao acesso, mais uma vez, é uma limitação da via de comunicação. Okay. Nós somos um país, uma região periférica, temos que facilitar a capacidade das vias de comunicação. No entanto, existe aqui a grande questão da manutenção, que nós vamos ter que ver. Os atuais contratos de concessão acabam em 2030, eles são, digamos assim, pouco competitivos neste momento, nomeadamente têm um rendimento garantido associado para as concessionárias. É fundamental nós tornarmos estes contratos de concessão, a partir de 2030, se for para renovar uma parceria pública ou privada, que à partida será a forma mais eficiente de garantir a manutenção das estradas. No entanto, têm de ser altamente negociadas, têm de ser competitivas e aí sim temos que exigir ao parceiro de facto, fazer manutenção adequada e de manter a estrada de forma transitável e capaz durante este tempo. Muito bem. Falando de uma abordagem política, e a gente já está encaminhando para a parte final do nosso bate-papo aqui. Hoje, 3 forças políticas têm 3 representantes. O Chega tem 3, o PS tem 3 e o PSD tem 3. A Iniciativa Liberal busca o seu espaço. Onde que está o eleitor da Iniciativa Liberal? Vai roubar voto de quem para tentar... alguém vai ter que ceder aqui se a Iniciativa Liberal pretende chegar lá. Que seja ao menos com um representante.
quem é o alvo da vez aqui, o alvo no bom sentido, do discurso, aonde você vê fragilidade para buscar eleitores e votos? Bom, eu não vejo isso por esse prisma, sou sincero. Nós procuramos eleitores que querem realmente reformar o país. Pessoas que acreditam que Portugal ou o Algarve não podem ficar parados. Mas esses eleitores dessas três forças, de alguma maneira, também têm essa... Todos eles acreditam no Algarve e querem o bem de Portugal. Os eleitores, a gente pode questionar, talvez os políticos, mas os eleitores todos querem o bem do Algarve. Então vamos ter uma grande votação, tenho certeza, porque as forças políticas que atualmente elegem no Algarve são forças comunistas. São forças que pretendem manter o status quo do país e que não acreditam que é possível acelerar Portugal e que não é possível acelerar o Algarve. Nós acreditamos nisso. Por isso, os nossos eleitores estão aí e acredito que sejam muitos. Eu vou picar mais uma vez aqui. Há sempre uma expectativa e os analistas políticos que falam de maneira geral que a IEL tem que buscar os seus votos de eleitores que não estão tão satisfeitos assim com o Chega e com o PSD. Mais difícil com o PS, que está num espectro mais distante do discurso da IEL. Quem você acha que está mais descontente, os eleitores do PS ou do Chega? Eu acho que os portugueses... Eu falei PS e falei errado, do PSD ou do Chega, perdão. Sim, é assim, eu acho que existe uma grande parte da população está inconformada e acredita realmente que é possível fazer melhor. A nossa proposta não é dirigida ao cliente A, B ou C, neste caso. A nossa proposta é dirigida aos algarvios, aos portugueses em geral. De onde vêm esses eleitores, muito sinceramente, não sabemos. E o importante é convencer os eleitores de que o nosso programa, de facto, é o melhor para o Algarve e para Portugal. E tenho a certeza que isso acontece. E numa eventual vitória, representando o Algarve, representando a Iniciativa Liberal, outras forças terão composto esse grupo de 9 representantes. Há alguma restrição em que, em determinados temas que são comuns para o bem do Algarve, que são, e todos que eu tenho conversado, por exemplo, o Hospital Central, todos falam que tem que ter. A qualificação da 125 tem que melhorar ali, todos falam. Então, alguns temas são comuns, transversais e todos. Há alguma restrição em que esses 9 se deem as mãos e batalhem por esse espaço? Porque me parece que a maior dificuldade do Algarve em relação a isso é sempre um número pequeno dentro da composição geral da Assembleia da República. Há restrição ou fica de mãos dadas com qualquer força política em prol do Algarve? É assim, eu acho que existe alguma base comum, obviamente, de procura de soluções estruturais para o Algarve. E aí, claramente, tem que haver um entendimento, neste caso, ou seja, deve haver conversações e deve haver a tentativa, pelo menos, de se chegar a um consenso que seja benéfico para o Algarve. Ok. Obviamente que, neste caso, dentro desse posicionamento, cada um vai defender o seu posicionamento ideológico e a sua posição em relação à forma como se resolve estes problemas. Okay. Que aí sim pode, obviamente, haver uma divergência entre os partidos, e aliás deve haver, porque senão só haveria um partido. É democrático que haja, sim. Mas obviamente que deve haver aqui uma tentativa de consensualizar pelo menos os problemas estruturais e de haver uma tentativa de selecionar esses problemas estruturais entre os partidos. Sendo representante do Algarve, deve ter essa capacidade, pelo menos, de diálogo com as outras forças políticas para tentar entender como é que nós conseguimos resolver o problema, quais são os problemas. Sim, muito bem. Daniel Viegas, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Mais uma vez, a gente reforça o compromisso da Connect TV Algarve e da Connect TV no Brasil, nos Estados Unidos, sempre de ser um espaço plural e democrático, onde todos sempre terão um espaço para o debate franco, para a exposição das suas ideias, para fazer e ouvir críticas e trazer soluções. Acho que essa é a importância do nosso papel e a gente tenta fazer com esmero. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E a vocês que acompanharam mais esse Política em Foco, lembrando que é uma sequência de entrevistas específicas e especiais com os cabeças de lista dos partidos
aqui do Algarve que vão à disputa em maio para a Assembleia da República. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continuem sempre conectados com a Connect TV. Um abraço.